Olá, eu sou o Thales. O filme começa com alguns jovens se preparando para sair do ensino fundamental. Todos eles cantam e estão muito felizes, pois finalmente deixarão de ser crianças e se tornarão mais adultos. Todos os jovens têm características diferentes e passam por problemas diferentes em suas casas e na escola também. Eles começam o ano novo em uma nova turma e junto deles também estão os jovens do jardim da infância que irão começar esse ano na escola. Assim que entram na classe, percebemos que os jovens não são os únicos a começar mais um ano escolar. A professora limpa o vidro do aquário e lá dentro estão os dois mascotes da classe. Eles são o lagarto Léo e a tartaruga Squirtle. Os dois não estão nem um pouco impressionados com a nova turma, afinal, sempre tem o mesmo tipo de jovens todo ano na escola. Esses que implicam com os outros, aquelas que são as jovens ricas da sala, o outro que está sempre doente e aquele que sempre quer ser o mais engraçado. A professora então começa a se apresentar e diz que esse ano eles terão dois colegas de sala, que serão o Léo e o Squirtle. Além disso, se todos os jovens estudarem bastante, no final do ano eles ganharão uma recompensa, um dia inteiro de diversão em um parque super famoso. Esse parque se chama Magic Land e todos os jovens ficam extremamente felizes ao saberem que poderão ir para lá. A professora então vai começar a ler o primeiro livro da sala desse ano e os mascotes já sabem o que vai acontecer. Esse livro tem um final triste e todos os jovens irão chorar. De repente, o jovem engraçadinho da turma faz uma brincadeira com suas pálpebras e a professora que está esperando um bebê acaba ficando enjoada. Por causa disso, a escola chamou os pais para uma reunião. Como a professora da turma está esperando um bebê, ela terá que sair da escola e eles chamarão uma professora substituta. Imediatamente, os jovens ficam sabendo disso e ficam extremamente felizes, pois eles poderão fazer o que quiserem com a professora substituta e bagunçarão o ano inteiro. Um desses jovens tem um drone que toma conta dele, que fica o tempo todo pedindo para ser tirado da sala do chat dos jovens. Enquanto ainda estavam na sala de aula, dois pais viram o Léo e disseram que ele é um lagarto muito velho. Um deles fala que lagartos como ele devem viver até os 75 anos e o outro comenta que ele deve estar chegando perto disso. Essas palavras deixam o Léo extremamente preocupado e ele começa a tentar se lembrar quantos anos ele tem. Sua memória passa através de várias décadas e ele finalmente se lembra do dia que chegou naquela escola quando era um pequeno bebezinho, no ano de 1949. Entretanto, como ele nunca foi para uma turma mais avançada, ele não sabe fazer as contas para saber quantos anos ele tem. No dia seguinte, Léo fica tentando contar utilizando seus dedos, porém ele não tem dedos suficientes. Só que ele é esperto e tem uma ideia: falar com o mascote de uma turma mais avançada que saiba fazer a conta. Léo então aciona o alarme de incêndio e todos têm que correr pro lado de fora. Um dos jovens leva o aquário dos mascotes e lá fora eles ficam reunidos com os outros mascotes das outras turmas. O que pertence à turma mais avançada é aquele coelho. Léo então diz pra ele que foi levado para aquela escola em 1949 e hoje eles estão em 2023. Quantos anos ele tem? O coelho rapidamente faz as contas e diz que Léo tem 74 anos. O lagarto fica extremamente preocupado, pois falta apenas um ano para ele fazer os 75. Assim que volta para a classe, ele está perdendo todas as esperanças. Afinal, ele já viveu 74 anos e nunca nem ao menos saiu daquele aquário. Nunca conseguiu fazer nada que sempre quis fazer: comer um caracol, caçar uma mosca ele mesmo ao invés de ser dada para ele, nunca subtraiu os ovos de um pássaro, nem correu atrás de um esquilo e nunca teve chances de conhecer uma jovem lagarta. Enquanto ele falava essas coisas, de repente a porta se abriu. Era a professora substituta. Ela é uma idosa que tem cara de ser muito rigorosa e assim que tira seus livros de dentro da bolsa, sai até teia de aranha. Todos ficam em choque e a professora diz para eles não ficarem assustados, pois ela será a professora substituta. De dentro da bolsa dela saiu até uma mariposa. Ela pousou bem no vidro do aquário e é muito engraçado ver o Léo tentando pegá-la com a língua e ele não consegue. A primeira coisa que a professora substituta faz é acabar com todas as vantagens que os alunos têm. Eles não precisam fazer as coisas para ganhar prêmios, eles têm que ser obedientes por natureza. Depois de expulsar a antiga professora, a substituta senhora Malkin diz para os alunos que a primeira tarefa que eles terão é levar um dos mascotes para casa durante o final de semana. Afinal, os jovens têm que aprender como ter responsabilidade. Squirtle está desesperado por causa de todas as coisas que podem acontecer com um jovem que os leva para casa. O Squirtle, por exemplo, na década de 90 foi levado para casa por alguns alunos e acabou ganhando uma tatuagem. Só que o Léo está extremamente animado, pois ele pode aproveitar que alguém o levou para casa para fugir e tentar conhecer a natureza. A única jovem que se prontificou a levar o Léo embora foi a Summer. Assim que a aula termina, ela pega a caixinha com o Léo dentro e leva para casa.
casa. No caminho percebemos que ela é uma jovem que fala muito. Assim que chega ao quarto dela, Léo sai de dentro da caixinha e começa a escalar a parede para fugir pela janela. Entretanto, as horas vão passando e o dia inteiro se passa e ele ainda nem chegou na janela. De repente, a mangueira do jardim começa a molhar a grama e ele se assusta e acaba caindo da parede. Summer entra em seu quarto e percebe que Léo desapareceu. Ela então começa a procurá-lo. Ele estava preso na cortina e assim que ela abre essa cortina, ele sai voando e bate em uma parede. Como isso doeu muito, ele exclamou pela mãe de Godzilla e a Summer acabou ouvindo o que ele disse. Isso mesmo, Léo é um lagarto que consegue falar e Summer fica impressionada e assustada ao mesmo tempo. Ela quer gritar e contar para seus pais o que está acontecendo, porém o Léo pula no rosto dela e fala para ela não contar nada para ninguém. Afinal, se alguém descobrir que ele pode falar, irão mandá-lo para um cientista ou alguma coisa do tipo. E para que Summer não conte nada a ninguém, Léo diz para ela que ele só fala com ela, afinal ele acha que ela é especial. Mas nós sabemos que isso é mentira. Summer fica muito feliz e começa a falar sem parar com o Léo. Ele faz de tudo para fazê-la dar uma pausa e ela fica triste, pois isso é o que todos fazem. Ninguém gosta de ouvi-la falando. Às vezes, as pessoas fazem até uma cara feia desse jeito, que é a mesma cara que o Léo já estava fazendo. Summer não consegue entender por que as pessoas acham que falar tanto é uma coisa chata. Léo então fala que se ela quiser melhorar o relacionamento com as pessoas, ela talvez deva parar de falar um pouco e tentar fazer perguntas para elas. Desse jeito, as pessoas poderão até gostar mais de conversar com ela. Summer agradece muito ao conselho e enquanto o coloca de volta em sua caixa, promete que não vai contar nada para ninguém. No dia seguinte na escola, Summer entra toda feliz e coloca Léo de volta em seu aquário. A professora logo começa a aula. Ela tira os computadores de todos os alunos e entrega para eles livros gigantescos que eles terão que usar para estudar. Assim que a aula acaba, as jovens estão desesperadas. Summer começa a falar com suas amigas que isso foi terrível, assim como no dia que ela se perdeu em um avião. Vemos que Summer estava falando muito, pois suas amigas começaram a fazer aquela cara. Ela então se lembrou do conselho do Léo e perguntou para a Jada o que elas deveriam fazer para melhorar a situação delas na escola. Jada ficou muito feliz com isso e disse que eles deveriam conversar com seus pais para eles fazerem alguma coisa. Graças a isso, Jada, que é a aluna mais popular da sala, diz que agora gosta da Summer. Tudo isso graças ao Léo. Rapidamente chega a sexta-feira e um dos alunos começa a fazer piadas com a professora, colocando desenhos no quadro negro digital atrás dela. Por causa de todas as risadas que os alunos dão, a professora diz que eles não têm responsabilidade e não estão prontos para sair do ensino fundamental. Para provar que eles estão prontos, alguém precisa se oferecer para pegar o Léo, alguém além da Summer. Aquele jovem com o drone então se oferece para levá-lo. Ao sair da escola, Summer diz que pode visitá-lo para ver o Léo, só que o drone do jovem nem a deixa se aproximar. Já em casa, ele convidou um outro aluno para brincar, porém o drone não deixa o jovem fazer nada e faz de tudo para mimar aquele jovem. O amigo então tem que mandar uma mensagem para sua mãe pedindo para que ela venha buscá-lo. Depois que ele vai embora, Léo vê uma oportunidade para fugir pela janela mais uma vez. Ele, entretanto, assim que desce do móvel, começa a ser sugado pelos aparelhos que limpam o ar da casa. Por causa disso, ele tem que usar sua língua para se prender ao ventilador e vai parar em cima da mesa no meio da cidade de Lego, parecendo até o Godzilla. Assim que sai da mesa, ele acha que estará pronto para fugir pela janela, porém, o aspirador robô acaba o atacando sem querer. E como fica preso nele, uma parte da cauda do Léo acaba se soltando e ele foi avisado pelo cachorrinho da casa. Esse cachorrinho veste essa roupa toda para não passar nenhum germe para o jovem, que chegou bem no momento que Léo conversava com o cachorrinho dizendo que sua cauda iria crescer novamente. Esse jovem também ficou extremamente assustado, porém manteve sua calma e não falou nada para ninguém. Léo contou a mesma história para ele, dizendo que só fala com ele pois ele é especial. O jovem não pode dizer nada para ninguém, pois senão irão fazer com o Léo a mesma coisa que fizeram com o ET. Além disso, ele especialmente não pode contar nada para aquele drone que toma conta dele. Afinal, o Léo viu que ele é capaz quando queimou aquele pacote de biscoitos. O jovem então começa a dizer que está cansado daquele drone. Ele sempre o impede de fazer as coisas que o jovem quer fazer e por causa disso não consegue arranjar amigos na escola, nem ao menos brincar as brincadeiras divertidas, pois o drone sempre está o protegendo e até mesmo o limpa depois que ele vai no banheiro. Léo encoraja esse jovem a escrever uma carta dizendo que o drone tem que dar espaço para ele, pois senão ele nunca terá uma infância verdadeira. O jovem então faz isso e na manhã seguinte, depois de ler essa carta, o drone fica tão triste que finge estar se jogando no lixo, pois não tem mais serventia. Léo fala pro jovem dar um tempo pro drone, pois ele está apenas fazendo gracinhas. Logo, isso vai passar. O jovem então leva o Léo para brincar do lado de fora
fora e dá pra ele uma lagarta. Léo faz um truque e transforma essa lagarta em uma borboleta. Ele então escala uma cerca e mostra para o jovem como fazer. Essa é a primeira vez que ele sai de dentro de casa para brincar. Seus pais nunca o deixam fazer nada para protegê-lo de tudo. No dia seguinte, na escola, vemos que Jada resolveu convidar a Summer para sua festa de aniversário. Os pais da própria Jada foram para a escola mais tarde. Eles queriam que o diretor demitisse aquela professora, pois ela é chata demais. O pai da Jada já fez muitas doações para a escola e tem um certo poder ali. Ele, entretanto, não conseguiu fazer a professora ser demitida, mas conseguiu que sua filha tivesse 2 minutos a mais que os outros alunos para fazer suas provas. Como já é sexta-feira de novo, alguém tem que levar o Léo para casa. Summer e aquele jovem ficam disputando, dizendo que o Léo é extremamente legal. Jada ouve isso e, já que eles disseram que o Léo é legal, ela quer levá-lo para casa e ela leva. Na casa dela, vemos que todos são extremamente chatos e ficam fazendo suas coisas sozinhos. Jada está preocupada, pois ninguém de sua família está prestando atenção em sua festa de aniversário e por causa disso sua festa será horrível, fazendo todos os outros jovens ficarem felizes. Léo não entende isso e pergunta por que os jovens ficariam felizes. No reflexo, Jada responde que é porque eles têm inveja dela. Jada então percebe que o Léo estava falando e fica extremamente assustada. Mas como já é padrão para o Léo, ele não deixa que ela conte nada para ninguém, dizendo que ela é especial e só ela pode ouvi-lo. A jovem agora está muito feliz e quer que o Léo faça alguma coisa diferente em sua festa de aniversário, mas ele diz que não pode fazer nada, apenas dar conselhos para ela. Jada diz que não precisa de conselhos, pois ela já é extremamente legal, só que o Léo diz que na verdade não. Ela é como muitas outras jovens que já passaram pelaquela sala de aula, todas bonitas e ricas e que se achavam muito, mas na verdade as outras crianças não gostavam delas e elas sempre achavam que era inveja. Jada continua dizendo que ela e sua família são maravilhosos e por causa disso ela tem que ter uma festa maravilhosa e apenas pessoas maravilhosas convidadas para essa festa. Só que o Léo então fala a verdade para ela. Nem ela nem sua família são maravilhosos. O pai dela é apenas um homem qualquer. Jada diz que sua mãe é muito linda e parece a Britney Spears, mas o Léo diz que se você beber umas 6 cervejas, talvez ela se pareça mesmo. Jada então percebe que realmente ela e sua família não são tão maravilhosos assim. Léo diz que ela tem que parar um pouco e se enxergar como ela verdadeiramente é por dentro. Afinal, ninguém precisa ser maravilhoso o tempo todo, apenas precisa ser normal. Essas palavras tocam o coração da Jada, que decidiu pedir para seu pai convidar todos os colegas de classe dela para a festa de aniversário. No dia, todos se reúnem lá e começam a conversar, descobrindo que na verdade todos são muito mais interessantes do que achavam. O pai da Jada contratou uma equipe que tinha diversos animais para distrair as crianças. Léo conversa com um pequeno pônei que está ali, que diz para ele que está desesperado, pois a vida está passando e ele nunca conseguiu fazer nada que queria, pois estava preso atrás daquelas grades. O máximo de diversão que ele já teve foi arrancar alguns dedos de seu treinador. Jada então aparece e pergunta se o Léo estava conversando com aquele pônei. Léo conta a verdade. Nenhum animal gosta de ficar trancado em lugar nenhum. Do nada, Summer aparece para conversar com ela e Jada diz que estava pensando sobre o que os animais acham de ficar presos nesses lugares. Jada então tem uma ideia. Ela chama seus amigos e todos se reúnem e vão até o gerador que eletrifica as grades onde aqueles animais estão presos. A jovem mais inteligente da sala faz uma espécie de ligação direta e com um curto-circuito desligam a segurança daquelas grades e os animais podem sair correndo dali por sua liberdade. Léo vê essa cena e aproveita para fugir dali também. Ele acaba caindo em uma bolha de sabão e a utiliza para sair voando dali. Todos os animais estão extremamente felizes, porém Léo olha para trás e vê que os jovens da escola estão desesperados, pois ele sumiu. Léo então fica com pena e desiste de fugir com os outros animais para ficar ali com os jovens. Logo, ele está de volta à escola e vemos que todos os jovens estão querendo ficar com ele. Muitos deles até mesmo já trazem lanches escondidos para o Léo e a Jada trouxe até um celular para poder conversar com ele de vez em quando. O Squirtle está começando a ficar com inveja do Léo, pois todos os jovens gostam dele. Léo então começa a dizer que ele apenas ajuda esses estudantes e conta algumas histórias. Um dos jovens, por exemplo, estava com muito medo de tirar a camisa em público, pois estava nascendo um pelo em suas costas. Só que o que mais o assustava é que ele poderia ficar igual seu pai, todo cabeludo nas costas. Mas Léo disse para ele que muitos anos atrás na escola aconteceu algo parecido com um outro jovem. De repente, o nariz dele cresceu e ficou gigantesco, assim como o do pai dele. Só que mesmo assim, todos os jovens na escola continuaram gostando dele. Na outra semana, Léo foi para casa daquele jovem que é o engraçadinho da turma e descobriu que ele tinha medo de dormir na casa das pessoas
pessoas, pois ele falava enquanto dormia. Só que o problema disso é que o jovem não fala de verdade com a voz que ele fala. Ele, na verdade, tem uma voz fininha e tem medo de ser zoado caso alguém descubra. Léo, entretanto, falou pra ele que ter uma voz fininha como a dele pode ser bom, pois ele pode cantar músicas famosas como diversos artistas. E graças a isso, o jovem fez sucesso cantando em uma peça da escola. Na semana seguinte, Léo foi pra casa da Mia, que é uma jovem que tem pais divorciados. Ela é extremamente inteligente, mas não compartilha todo o seu conhecimento com sua família, pois acha que seus irmãos irão zoá-la. Léo, entretanto, diz que inteligência é algo extremamente bonito e ela não pode ter vergonha disso. Na verdade, ela deveria mostrar para todos. A jovem então começou a compartilhar todo o seu conhecimento com o Léo. Léo então conta para o Squirtle que está muito feliz, pois os jovens daquela classe irão se lembrar dele quando ele partir. E não vai ser igual ao hamster número 3, que depois que partiu, a turma dele nem ao menos lembrava do que ele fazia. O próximo a ficar com o Léo será o jovem que zoa todo mundo na sala. Léo fica com medo, pois ele pode fazer alguma coisa com ele, só que o Squirtle resolveu ir junto para protegê-lo, pois ele tem uma casca dura. Assim que chegou na casa do jovem, Squirtle resolveu tentar dar conselhos para ele, do mesmo jeito que o Léo faz. Entretanto, ele não consegue fazer isso direito e fala apenas coisas a respeito da natureza. O jovem diz que na verdade não tem nenhuma dúvida sobre nada. Tudo que ele mais quer saber é da onde vêm os bebês. Squirtle então resolve contar para ele. Ele diz que o pai encontra a mãe no meio do mar e os dois, nadando, fazem coisas durante 24 horas. E no dia seguinte, a mãe vai para a areia e enterra os ovos. O jovem ficou em choque e perguntou por que a sua mãe enterrou ovos na areia, e a tartaruga disse que era para os peixes não comerem. Isso, entretanto, fez que o jovem se irritasse com a tartaruga e a amarrou em uma bola para zoar com ela. Além de ter que salvá-la, Léo foi conversar com o jovem durante a noite, dizendo que ele é um jovem muito legal e não precisa se preocupar por ter repetido 2 anos anteriores. Ele só tem que tentar estudar e aproveitar o tempo que tem junto de seus novos amigos. Na próxima semana, a professora diz que os alunos só querem escolher o Léo para levar para casa e alguém vai precisar levar o Squirtle. Entretanto, aquele último jovem diz que a tartaruga é muito chata e ninguém quer levá-la para casa, pois todos acham que o Léo é que é legal. Já que todos só querem levar o Léo, a professora diz que eles terão que ganhar a oportunidade e para isso terão que fazer seus trabalhos de casa da melhor maneira possível. Todos agora estão extremamente motivados e estudam muito para poder levar o Léo para casa. Eles estão até mesmo superando todos os seus traumas, como esse jovem que agora consegue tirar a camisa em público, e a Mia, que não tem mais medo de mostrar sua inteligência e construiu um projeto de ciências impressionante, ganhando o primeiro lugar. O diretor acha que a responsável por todo o sucesso da turma é a professora substituta, quando na verdade nós sabemos que é o Léo. Uma noite, enquanto conversava com uma jovem pelo celular, todos os outros celulares que o Léo ganhou dos outros alunos começaram a tocar, pois todos queriam falar com ele. O lagarto então pediu para o Squirtle dar um jeito em outros celulares e continuou conversando com a jovem que ele estava antes, porém nem percebeu que o Squirtle filmou tudo que ele estava fazendo e enviou para os alunos. Agora, todos eles sabem que o Léo conversava com todos e ninguém ali era realmente especial. Léo tenta se justificar dizendo que fez tudo aquilo para ajudar a turma, e nesse momento a professora aparece. Os alunos, entretanto, continuam falando com o Léo e dizem que só aguentam aquela professora chata por causa dele. O lagarto não deveria ter mentido. A professora ouviu que o Léo consegue falar e se escondeu do lado de fora. Todos os alunos estão decepcionados com o Léo e ninguém vai levá-lo para casa nesse final de semana. A professora então entra na sala e pega o Léo, dizendo que tem que conversar com ele. Ela o leva para casa e está muito irritada, pois ele está dando conselho para seus alunos por trás dela. A mulher dedicou sua vida a dar aulas e nem ao menos formou uma família. Ela não sabe se isso é ser feliz de verdade. E Léo diz para ela que também sempre quis ser feliz e achava que a felicidade só chegaria se ele fosse até a natureza, ser um lagarto selvagem lá nos Everglades. Porém, esse ano ele conheceu uma turma de alunos especiais e mudou de ideia. O lagarto então diz para a professora que os alunos fazem os dois felizes e para ser feliz, talvez ela tenha que tentar fazê-los felizes também. Graças a isso, a professora está se sentindo muito melhor e resolveu levar o Léo para a escola para o dia da competição para ver quem vai ganhar a viagem para as turmas. Ela quer que todos os alunos saibam tudo o que ele fez por eles. O dia da competição chega e todos os alunos estão extremamente motivados para vencer. Eles dizem que esqueceram do Léo e irão fazer isso por eles mesmos. A professora então mantém o Léo em seu bolso durante todo o dia e passa pelo evento da escola
escola vendo as apresentações de todos os seus alunos. Todos eles foram extremamente bem, e por causa disso, a turma deles ganhou o prêmio da viagem para o parque. O diretor começou a elogiar a professora, dizendo que ela era verdadeiramente muito boa e talvez ano que vem ele arranje uma turma para ela dar aula como professora de verdade e não substituta. Os alunos estão doidos para ir ver o Léo, só que a professora, agora que está ganhando toda essa atenção, não quer dividir com o pobre lagarto e resolve correr dali com ele, e o levou até o Parque Nacional Everglades. Ela irá abandoná-lo ali na natureza para que possa ser feliz com as crianças sozinha sem ele. Assim que ela vai embora, Léo vê todos os animais selvagens e se assusta tanto que trava de medo. Os alunos tentam ligar para ele durante o final de semana, mas ele não atende pois não está ali. Na segunda-feira, todos os alunos veem que o Léo não está no aquário. A professora diz que ele deve ter fugido. Squirtle quer falar a verdade, porém ela o ameaça e com medo ele não fala nada. A mulher então até mesmo finge que o Léo deixou um bilhete se despedindo da turma, dizendo que está muito feliz com todo o sucesso deles, porém atribui isso à professora e diz que agora ele vai viver uma vida feliz na selva. Os alunos, entretanto, estão muito tristes, pois eles nunca conseguiram dizer obrigado para o Léo. Finalmente chega o dia da viagem para o parque. Todos estão pensando no Léo e ele ainda estava lá na selva, paralisado de medo. Squirtle sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ele então mandou uma mensagem para aquele drone, o mandando ir buscá-lo. O drone então apareceu e o levou até o ônibus das crianças. Ao mesmo tempo, na floresta, Léo foi acordado por um flamingo que já estava ficando preocupado com ele. Léo então começou a andar pela floresta e tentou caçar alguns insetos, mas não conseguiu. Ele então viu uma jovem réptil e tentou conquistá-la. Ela desapareceu para não ter que falar com ele. Lá no ônibus da escola, Squirtle apareceu com um drone e contou para os jovens tudo que a professora fez. Ele então conta que Léo está prestes a fazer 75 anos e logo irá perder a vida. Todos os jovens ficam desesperados e querem saber para onde a professora levou o Léo. A consciência dela então começa a pesar e a professora diz que tudo que ela queria era ser reconhecida. Ela então conta que o levou para o Parque Everglades. E os jovens ficam desesperados, pois eles sabem que os animais selvagens irão destruir o Léo. Mas a professora resolveu dar um jeito nisso. Ela foi conversar com o professor que estava dirigindo e pediu para ele ir para os Everglades. Porém, o homem não quis fazer isso e a mulher vai ter que dar outro jeito. Enquanto isso, lá na floresta, Léo estava percebendo que a natureza não era aquela beleza toda que ele imaginou. De repente, aqueles animais que ele libertou na festa da Jada aparecem ali. Eles então começam a dar todos os alimentos que o Léo queria e dizem que ele deve estar muito feliz por ter se livrado daqueles jovens. Mas Léo na verdade diz que esses jovens são melhores do que parecem, você só tem que conhecê-los melhor. Enquanto isso, Squirtle chegou com o drone até aquele local. Ele então desceu e começou a procurar pelo Léo. Os jovens chegaram ao parque e distraíram o professor pedindo vários lanches para poder voltar para o ônibus antes que ele os alcançasse. Porém, o homem conseguiu alcançá-los e pegar a professora no último instante. O drone então se aproximou e jogou álcool gel nos olhos dele, fazendo sentir muita dor e libertar a professora. Todos então entraram no ônibus, mas a professora desmaiou e quem teve que dirigir foi um dos jovens. Enquanto isso, na floresta, Squirtle ainda procurava pelo Léo, que estava conversando com os outros animais e disse que fez tudo o que fez, pois descobriu que estava prestes a fazer 75 anos e iria perder a vida. Mas os outros lagartos que estão ali ao redor dizem que isso é bobeira. 75 anos não é nada. Alguns deles ali têm 110 anos, outros 90 e poucos anos, 100 e poucos e ainda estão muito bem. Ou seja, Léo irá viver muito mais do que isso, a menos que seja devorado por um crocodilo. O pequeno animalzinho fica extremamente feliz com essa novidade. Agora ele tem que voltar para os jovens e os animais irão ajudá-lo, até que de repente eles chegam a um local cheio de crocodilos. Nesse momento, Squirtle aparece, só que o barulho que ele faz acorda os crocodilos e todos os animais saem correndo. Os jovens estavam chegando com o ônibus da escola e passando pela floresta sujaram o ônibus inteiro. Isso fez os crocodilos ficarem com medo e correr. Só que quando os jovens desceram do carro, um dos crocodilos se aproximou para devorá-los. A professora tentou os defender, mas não adiantou. Ela então pediu para Summer começar a falar e a jovem falou tanto que o crocodilo desmaiou. O drone então o pegou e o arremessou para longe. Todos estão preocupados com o Léo e de repente encontram o corpo dele em uma árvore. Achando que ele perdeu a vida, todos começam a compartilhar as memórias que tinham com ele, dizendo que Léo era o melhor lagarto que já existiu. Um dos jovens foi abraçá-lo uma última vez e descobriu que seu corpo estava oco. O Léo de verdade caiu de uma árvore nesse instante. Aquela era apenas sua pele. Os jovens ficaram muito felizes ao vê-lo e contaram
contaram que estavam preocupados, pois acharam que ele iria perder a vida. Léo então conta para eles que descobriu que na verdade não vai perder a vida, ele ainda tem muitos anos para viver. Todos ficam extremamente felizes e o Léo até se emociona. Eles então voltam para a escola e, para terminar o ano, a professora vai terminar de ler aquele livro que a outra professora começou. Realmente o livro era muito emocionante e todos os alunos começaram a chorar, inclusive o Léo e o Squirtle. De repente entra pela sala a primeira professora com o seu bebê que acabou de nascer. Em seguida vemos a formatura dos jovens. Eles estão felizes por terem conhecido o Léo, só que também estão tristes pois terão que mudar de classe. Léo então dá diversos conselhos para eles e diz que todos têm que obedecer seus próximos professores e cuidar bem dos próximos mascotes de sua classe. Vemos então que o diretor resolveu contratar a professora como uma professora de verdade. Ela entretanto disse que só aceitaria com uma condição: se ela pudesse levar o Léo e o Squirtle para sua nova classe. E ele permitiu. Ela será professora do jardim da infância. E os pequeninos jovens já vêm completamente desesperados jogando o Léo e o Squirtle pro alto. Obrigado por assistir. Até o próximo.